Viva! Segunda-feira voltamos ao Conversa de Eleição, à mesa com Fernando Medina e Miguel Paiás Maduro para olhar para a atualidade. E os últimos dias não estão a ser nada fáceis para o setor da saúde. Na semana passada o PS veio pedir a demissão da Ministra da Saúde, depois o Presidente da República veio criticar o que diz ser soluções a curto prazo que têm sido encontradas e apelou ainda a um acordo político alargado para a saúde. Mas a semana termina com o caso que está a dar mais que falar, uma grávida que foi a uma dor a Sintra, foi mandada para casa, depois voltou e acabou por morrer. O bebê acabou também por morrer já no fim de semana, a situação que já levou à admissão do administrador do Amadora Sintra esta segunda-feira. Miguel Paiás Maduro, depois de tudo isto, fica quase claro que há um grave problema no setor da saúde. Como é que se pode resolver? O acordo político alargado pode ser uma solução? Que o nosso Serviço Nacional de Saúde e o nosso Sistema Nacional de Saúde enfrentam desafios muito graves, e têm problemas que devem ser resolvidos, é verdade. A relação entre isso e o caso específico, a tragédia específica que envolveu esta grávida, e o bebé, que também acabou infelizmente por falecer, eu já não posso estabelecer. Quer dizer, eu aí tenho muita dificuldade em até existir uma relação que seja feita entre políticas públicas, financiamento do hospital, indicações que sejam dadas ao nível da gestão do serviço de saúde e um caso concreto que resulte numa tragédia médica, não posso daí retirar uma consequência sobre a política de saúde e, em concreto, sobre o que o governo tem feito de bem ou de mal. Nós não sabemos sequer se esta tragédia ocorreu independentemente de terem eventualmente sido seguidos os procedimentos médicos adequados, não é? Aquilo que eu vi a esse respeito é que a intervenção até foi rápida, que a médica foi que a doente foi uma primeira vez, ou a grávida foi uma primeira vez ao hospital e foi atendida até em termos relativamente rápidos, que o problema terá sido mais um problema diagnóstico, ou que não terá sido bem feito, ou que não era simplesmente possível fazer bem feito. Portanto, daí desse caso concreto não vou retirar nada, parece-me abusivo nesta fase estar a retirar qualquer conclusão. Agora, relativamente à questão e às propostas do Presidente da República, eu acho que elas fazem sentido, acho que já fazem sentido há muito tempo. O nosso sistema de saúde enfrenta desafios muito significativos, porque, por uma boa razão, em princípio, que é a circunstância de sermos um país em que as pessoas vivem cada vez mais tempo, mas em que infelizmente não temos tido uma renovação demográfica capaz de suportar o que essa expectativa de vida que tem vindo a aumentar significa em termos de aumento de custos de financiamento do nosso Sistema Nacional de Saúde. Nós sabemos que onde se gasta mais em saúde é nos últimos anos de vida das pessoas e, portanto, à medida que temos uma população mais envelhecida, o que em si mesmo é bom, não é? As pessoas estão a viver mais tempo, significa que temos também cada vez maiores necessidades de financiamento do nosso Sistema Nacional de Saúde. E eu acho que isso exige, realmente e na medida do possível, estabilidade de políticas públicas e decisões de fundo relativamente à forma como vamos financiar e como vamos gerir o nosso Sistema Nacional de Saúde. Se fosse possível que isso ocorresse num contexto de um compromisso e um consenso entre os principais partidos, parece muito desejável porque, precisamente, dada a natureza estrutural e a relação com o tema demográfico que esses desafios apresentam, era muito importante que ela assentasse em estabilidade de políticas públicas. Ainda assim, tendo em conta estes casos que aconteceram nos últimos dias, esta tragédia da grávida do Amadora Sintra, depois houve também um caso de um bebé recém-nascido em estado crítico que foi obrigado a fazer mais de 300 quilómetros de ambulância porque não havia um helicóptero do INEM disponível, outro bebé que acabou por nascer no carro 2 horas depois de a mãe ter estado nas urgências. Isto também não fragiliza mais a Ministra da Saúde? É necessário, o que é preciso acontecer para que o Primeiro-Ministro ou a Ministra da Saúde fique com uma confiança abalada ou fragilizada? Já não está fragilizada? Já temos falado disso várias vezes, não é? Por um lado, eu acho que o Governo errou ao criar expectativas iniciais excessivas face àquilo que poderia fazer em termos de resolução dos problemas de saúde, precisamente porque a sua natureza estrutural torna difícil que eles possam ser resolvidos
no curto prazo de forma totalmente satisfatória, podem ser atenuados, podem ser melhorados, mas uma resolução, quando estamos a falar de falta de recursos em termos de médicos, por exemplo, não se formam médicos em poucos meses e se colocam no Serviço Nacional de Saúde, não é? Portanto, nós temos aí desafios que não são compatíveis com expectativas que foram criadas, intencionalmente ou não, o governo diz que não as criou, mas a verdade é que isso passou para a opinião pública e o governo está agora a pagar um preço político com isso. Acresce que a Ministra da Saúde correu um risco muito grande porque, ao fazer muitas alterações na estrutura, ao nível das nomeações, ela indiretamente assumiu maior responsabilidade política por aquilo que se ia passar a seguir. E eu acho que é essa a diferença entre aquilo que tem sido a capacidade de resposta até agora e as expectativas que foram criadas, cria uma pressão política muito grande sobre a ministra e depois, em consequência, sobre o primeiro-ministro. Mas eu distinguiria esses temas mais globais de casos concretos até existir uma relação que seja estabelecida e fiável entre porque é que se falhou na resposta de saúde nesses casos concretos e as políticas públicas que foram adotadas. Portanto, não distinguiria esses dois campos. Fernando Medina, é necessário aguardar para perceber se há ou não uma relação entre uma influência de decisões do Ministério da Saúde com o que terá falhado nestes casos em concreto? Eu, neste ponto, concordo inteiramente com o Miguel. Eu acho que os casos que aconteceram recentemente do ponto de vista do tratamento clínico em determinado tipo de hospitais não justificam por si só, nem devem justificar por si só a admissão da Ministra da Saúde, como já não justificavam de Marta Temido, como não teriam justificado de Correia de Campos, e por isso não é para mim esse o tema. O tema para mim é que esta Ministra já não devia ser Ministra há muito tempo. Porque esta Ministra, a única coisa que tem feito no Serviço Nacional de Saúde é piorar o Serviço Nacional de Saúde. Mas eu ando a dizer isto, e já o disse aqui neste programa várias vezes e há muito tempo, porque são muito claros as medidas que está a tomar e o contrassenso entre as necessidades que o país e o sistema têm e as medidas que a Ministra decide adotar. E vamos começar pelo início. Qual foi a primeira coisa que esta Ministra da Saúde fez? A primeira coisa foi demitir o diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde, que existia à época, uma pessoa prestigiadíssima, para lá de qualquer campo político ou partidário, e que estava há muito pouco tempo em funções. Depois disso, já nomeou, já não sei se vamos para aí no terceiro. Agora há um novo. Segunda, não, este agora é no INEM, já lá vamos ao INEM, esse aí já vai mais avançado, já vai no quarto. Ao quarto nomeado. Segunda coisa que fez, alterou as competências do diretor executivo, retirando competências à direção executiva do SNS. Para quê? Para reforçar o seu próprio micropoder de gestão dentro da rede do SNS. Como diz o Miguel, voltou a concentrar em si um conjunto de responsabilidades que estavam numa direção executiva profissional do SNS. A seguir, o que é que se lembra de fazer? Guerra com o INEM. Vamos no quarto. A senhora é ministra há 1 ano e meio, creio eu, não sei se as contas me falham muito. Já vamos no quarto. Saiu o primeiro, que tinha sido nomeado, pasme-se, no tempo do primeiro-ministro Pedro Passos Coelho, que atravessou todo o consulado de António Costa. E não foi alterado, porque não havia razões nenhumas para o alterar. Não tinha sido nomeado por um governo de cor diferente, foi mantido durante os anos do mandato de António Costa. Depois disso, foi esta ministra que o demite, e são 4 presidentes que sucedem. Estamos no 4º presidente, num ano e meio. Se acham que isto é normal, isto é absolutamente anormal e, obviamente, é totalmente desestruturante do funcionamento de um serviço tão central como o Instituto Nacional de Emergência Médica, que não faz a menor ideia por onde anda, não tem capacidade de direção, nenhuma direção que venha tem força, não há nenhuma capacidade de se fazer nada, porque a ministra simplesmente se tem destruído aquilo que tem encontrado pela frente e podíamos dizer, bom, mas está a destruir
para construir uma coisa que corresponda a uma visão sistémica com potencial ter eficácia para resolver os problemas. Não, não é isso. É pura simplesmente destruição, sem nenhuma visão estratégica sobre nada, que não seja tirar dinheiro para cima dos problemas. O Presidente da República... Admite-se lá, Filipe, eu já lá irei ao Presidente da República, gostava de falar sobre as declarações do Sr. Presidente. Mas faz algum sentido? Qual é o sentido, por exemplo, num país que tem falta de profissionais de saúde, que tem problemas nas urgências, que tem problemas em particular nas urgências de obstetrícia, fazer um acordo com os médicos em que se reduz o número de horas de urgências dentro do horário de trabalho para os ir contratar ao lado como tarefeiros para ganhar muitíssimo mais? Qual é o sentido disto? O sentido é só um. É que foi-se a tirar dinheiro para cima dos problemas, tentando satisfazer corporações profissionais, desprezando os interesses coletivos do que é o Serviço Nacional de Saúde e a prestação aos utentes. O que é fundamental é a prestação dos cuidados aos utentes. Ora, esta ministra foi responsável por tudo isto sem ter uma marca positiva que tenha no seu mandato. Eu acho que ela já vai muito, muito, muito tarde a sua saída e já é responsável por uma situação absolutamente insustentável no SNS. O SNS tem a despesa a crescer a agosto, de agosto a agosto, a crescer 10,5%, ao dobro do ritmo do crescimento nominal da economia. Tem as despesas com pessoal a crescer a 12%. Fruto de quê? Dos acordos que foram feitos para satisfazer classes profissionais, melhoria ao nível da prestação dos cuidados. Nada. O Presidente da República, quando criticou as soluções encontradas a curto prazo, falava também de governos anteriores, diz que o problema já vem de trás. Que acordo político alargado é que poderia salvar o setor da saúde? É possível os partidos unirem-se num acordo para a saúde? Não, eu acho a intervenção do Sr. Presidente da República, que muito estimo, como é conhecido, creio que pecou por vários aspectos. Em primeiro lugar, foi bastante pouco assertiva. Acho que o diagnóstico geral de reflexão do Presidente partilho alguns elementos desse diagnóstico, mas com franqueza, já há quem há vários meses anunciava que ia falar sobre saúde e pré-anunciava essa comunicação sobre saúde, bom, relativamente às questões candentes sobre o sistema e sobre a forma de transformação do sistema, o Ministro não diz nada, o Sr. Presidente da República não diz nada, isto é, de certa forma, permite, aliás, faz uma intervenção bastante menos contundente do que aquela que lhe ouvimos perante situações bastante menos graves, não há muito tempo atrás. Segunda questão, o Presidente identifica bem de que o atual governo desestruturou um sistema que vinha de trás e não o substituiu por um novo. Isso é verdade, mas isso é responsabilidade de quem? É responsabilidade do atual governo que fez tudo o que quis em matéria de Serviço Nacional de Saúde. O governo anterior tinha uma concepção, e a concepção que enfrentou muita resistência dentro do sistema de saúde era a seguinte: quem deve gerir o Serviço Nacional de Saúde devem ser uma equipa de profissionais. Quem deve gerir no sentido as unidades a funcionarem, os profissionais colocados, os horários definidos, haver conhecimento prévio do que está aberto e não está aberto, como é que se organizam as urgências e como é que se organizam territorialmente as urgências. Toda esta gestão, a gestão corrente do SNS, não é um tema de natureza política, é um tema que deve ser feito por uma equipa de profissionais. Ora, este governo, quando chegou, entendeu que não, que devíamos voltar ao modelo antigo. O modelo antigo é um modelo altamente pernicioso e negativo, no sentido em que temos os membros do governo com responsabilidades na colocação concreta de médicos, na resolução do abre a porta e fecha a porta, é tudo, como diz o Presidente, e bem, identifica com soluções de âmbito casuístico, com membros do governo a fazerem coisas que não têm a mínima capacidade para o fazer e não fazem as coisas que deviam fazer, que era orientar as prioridades em matéria de política de saúde. Ora, depois deste governo ter interrompido a reforma que vinha do governo anterior, depois de ter demitido as pessoas altamente competentes que estavam à frente, depois de já ter demitido as próprias pessoas que nomeou, depois de ter lançado o caos completo sobre isto, eu creio que apelar a um consenso é uma coisa que, com franqueza, não me parece que tenha qualquer viabilidade ou qualquer solução prática, porque o problema
é que o atual governo decidiu o seu caminho, e o seu caminho foi este. É de um sistema completamente... O sistema já tinha muitas dificuldades, mas o sistema ficou ainda mais difícil de ser gerido. Por quem? Por responsabilidade de todas as escolhas que foram feitas. Vir apelar a um acordo é um acordo em torno de quê? Mas acordo com quem? O que é importante é que o governo governe, corrija os problemas, implemente a sua visão, mas uma visão que funcione. Agora, com franqueza, essa questão do acordo parece aquelas coisas para tirar assim um bocadinho para todos, como se fosse uma responsabilidade coletiva, e a tirar um bocadinho para um dia de não nunca haver um acordo sobre esta matéria. Acho que isso neste momento não tem viabilidade, nem deve ser a prioridade deve ser o governo governar bem o sistema que tem sob gestão. Ainda Isso na, passa, na minha opinião, por começar por trocar a Ministra da Saúde. Já o afirmei várias vezes. Ainda na saúde, Miguel Paiás Maduro foi também notícia a opção do governo de poupar 208 milhões de euros no próximo ano na saúde na compra de medicamentos e material clínico, mais 29 milhões para profissionais e empresas externas que ajudam a suprimir a falta de recursos nos hospitais, ainda outro corte no chamado transporte não urgente de doentes, menos 12 milhões de euros. Parece-lhe possível fazer estas poupanças todas na saúde? Depende se elas resultam de ganhos de eficiência ou se resultam de diminuição de prestações ao nível da saúde por parte do nosso Serviço Nacional de Saúde. Acho que essa é a questão fundamental. É óbvio que o governo tem uma pressão orçamental ao nível da saúde. Não é? E num orçamento que no próximo ano já tem desafios significativos, é natural que o governo queira controlar a despesa de saúde. Agora, nós vamos ter de ver se o governo consegue ou não, no fundo, fazer mais e melhor, como promete, com menos. Não é? Uma de três coisas vai acontecer. Ou o governo realmente consegue esses ganhos de eficiência ao nível da gestão e consegue, ao mesmo tempo, responder melhor aos desafios que as pessoas sentem no nosso Serviço Nacional de Saúde, gastando menos, pelo menos nessas áreas, ou o governo não consegue isso e vai acabar por cortar ao nível das prestações de saúde e, portanto, vamos ter uma diminuição da qualidade daquilo que é prestado, ou vamos ter uma derrapagem orçamental nessa matéria. Uma de três coisas irá acontecer. Eu espero que seja a primeira, não é? Espero que o governo consiga cumprir com essa ambição que tem, que é a de melhorar ao nível da qualidade de saúde que é oferecida aos cidadãos, ao mesmo tempo que orçamentalmente consegue ter a despesa de saúde sob controle. Mas é algo que nesta altura depende da credibilidade que cada um de nós atribui ou da fé que cada um de nós tem na gestão orçamental e da saúde que o governo irá fazer. Fernando Medina, o Ministro das Finanças, este fim de semana, numa entrevista à Antena 1 e ao Jornal de Negócios, falou em melhorar a eficiência na saúde, diz que é necessário não haver uma continuidade do aumento da despesa. Como é que se resolve então este problema na saúde? É com estes cortes? A forma como se resolve o problema da saúde é fazendo exatamente o inverso do que este governo tem vindo a fazer em matéria de política de saúde. O que este governo tem feito é o seguinte, é atirar dinheiro para cima do sistema, atirar dinheiro para cima de todo o tipo de corporações, desde a indústria farmacêutica, aos médicos, a todos os grupos profissionais, numa permanente campanha eleitoral. E agora, chegados este ano, o Ministro das Finanças despertou de forma mais viva para o tema. Porquê? Porque tem a despesa a crescer a 10,5%, eu volto a sublinhar, 10,5% e 12% na despesa com pessoal. Isto é, o orçamento com a saúde está a crescer qualquer coisa como mais de 1.800 milhões de euros por ano. A economia em si, em termos nominais, a economia no seu país, no seu todo, permitiria, para mantermos a despesa com saúde aos mesmos níveis, estaria, do crescimento da economia do país, a despesa com saúde deveria ter crescido menos de metade do que isto. Pronto. Por isso a despesa está completamente descontrolada. Está descontrolada porque o Governo deu luz verde ao Ministério da Saúde, e aí o Ministério das Finanças tem responsabilidades certamente, mas as maiores estão no Governo, no seu conjunto, em ter optado esta política que foi a tirar dinheiro para cima de tudo quanto era corporações, para obter simpatias de voto e dar a ideia de que, havendo menos contestação, havia menos problemas.
Não é por acaso, aliás, que eu registro o grau muito contido com que nós temos visto, quer sindicatos de médicos, a Ordem dos Médicos, olha, vejamos já a Ordem dos Médicos, se a temos ouvido nos últimos tempos. Temos, quer dizer, com uma voz muito baixinha, não é? Porque, pronto, as suas reivindicações têm sido, neste caso, aliás, impróprias, porque se trata de uma ordem e não de um sindicato. Ou melhor, devia tratar-se de uma ordem, não tanto de um sindicato. Isso é o que a lei diz, mas a prática é o que é. Ah, olha, comparemos isto com o que se passava há 2 anos atrás. E por isso, esta foi a estratégia seguida. A estratégia seguida tem um preço. O preço é o que estamos a ver. É que tudo isto é insustentável. E chegados aqui, o governo entende-nos contar outra história da carochinha, que obviamente não vai acontecer porque é falsa. Porque não há, quer dizer, não há nenhuma capacidade, até porque o governo não tem nenhum plano, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma estratégia, não tem nenhuma ideia, não tem nenhuma estratégia, não tem nenhum plano, não tem nenhum conjunto de medidas concretas que seja possível executar para poupar dentro do sistema estas matérias. Agora a Ministra da Saúde veio referir, e chega a ser penoso ouvi-la, quer dizer, porque agora vem referir, agora vamos fazer uma compra centralizada, voltar às compras centralizadas. Há uma razão. Vamos poupar daqui o quê? 200, 300, 400, 500 milhões? Alguém tem ideia disso? A ministra acredita nisso? Não é pura e simplesmente isso. Não vai acontecer. Isso não existe. Como é que alguém que diminui o tempo de serviço dos profissionais de saúde no seu horário de trabalho para urgências, aumentando brutalmente a despesa com tarefeiros, que cresceu mais de 250 milhões durante este ano, agora vai fazer o quê? Se vai cortar nessa despesa, que já migraram, não é? Se a despesa era paga um valor, é paga um valor mais elevado. Se vai migrar, se vai cortar nessa despesa, só tem um caminho: vai cortar na despesa com a atividade em saúde e com cuidados em saúde. E por isso, esta equação não há nenhuma forma, até porque, Filipe, repara só na vacuidade das medidas que têm sido anunciadas. São declarações gerais de intenções, todos nós concordamos, gerir mais eficientemente, gerir com mais cuidado, gerir com não sei o quê, mas eu pergunto, em que medidas concretas? Nós sabemos o que é que são os hospitais, como é que os hospitais funcionam, sabemos como é que é a organização do sistema. Quais são as medidas para aplicar sobre isto? Bem, ouvimos a ministra e aqui ficamos estupefactos, porque sabemos que aquilo é uma mão cheia de nada, porque ela não tem ideia nenhuma sobre como é que há de resolver o problema. Mas não tem ela, mas também não tem o Ministro das Finanças. E por isso nós estamos a caminhar para duas situações possíveis. A situação que é voltarmos a ter uma grande derrapagem orçamental na saúde. Segundo lugar, termos cortes na saúde, na prestação de cuidados. Porque são as únicas formas práticas disto funcionar. Qual era aquela que devíamos ter? Rapidamente. Termino com isto. Era só a continuação da reforma anterior. A reforma anterior, que começou ainda no tempo de Maria de Belém e de Correia de Campos, de experimentar as unidades de saúde familiar, que provaram bem, levá-las no passo à frente, que foi definido no governo anterior, no último governo do Partido Socialista, que é criar um sistema de incentivo para que os médicos também beneficiem financeiramente, e os outros profissionais de saúde, pelas poupanças que o sistema gera, isto é, alinhar objetivos dos médicos com os objetivos também financeiros do sistema, com prudência, com cuidado, numa percentagem pequena, porque o fundamental é prestar cuidados de saúde, e depois estender esta experiência ao lado dos hospitais. Filipe, sabe qual foi o grande ganho destas unidades de saúde familiar, por isso, no fundo, dos modernos centros de saúde? Sabe o que é? É que eles gastam mais ou menos o mesmo do que gastavam os centros de saúde, mas com uma diferença muito grande. É que os profissionais de saúde ganham bastante mais do que ganham os profissionais que estão nos centros de saúde. Por compensação, com uma forte diminuição da despesa com hospitalizações, que é como deve ser, isto é, as pessoas mais acompanhadas e devidamente acompanhadas em sede de cuidados primários são menos pessoas que vão para os hospitais onde os cuidados são muitíssimo mais caros e, ao ser muito mais acompanhadas, ganham, em primeiro lugar, as pessoas, têm muito melhores cuidados de saúde, muito mais a tempo e horas, mas ganha também o sistema, porque tem melhores profissionais, melhor remunerados e não gasta mais do que está a gastar. Ora, tudo isto foi atirado para o lixo e foi das primeiras coisas que esta ministra fez, foi alterar a portaria
nas unidades de saúde familiar, tirando os critérios de gestão financeira dos objetivos a que estas equipas tinham que estar sujeitas, e também não as expandiu para as urgências dos hospitais, que era o que devia ter feito. Já que estamos a falar do Orçamento do Estado, queria que falássemos do documento que está agora em discussão na especialidade. O Primeiro-Ministro já disse que a margem para alterações é curta. Na proposta do Governo aprovada, está previsto um crescimento de 2,3% do PIB para o próximo ano e um excedente orçamental de 0,1%. Miguel Paes Maduro, não devia o Governo trazer mais margem para as negociações? É prudente seguir para 2026 com um orçamento com este excedente um pouco limitado? Este é um orçamento de Estado que eu caracterizaria como politicamente prudente, económica e financeiramente otimista. Ou seja, politicamente prudente porquê? Porque o Governo, desde logo, não anexou ao orçamento, como por vezes acontece, outras propostas legislativas que poderiam ser controversas, como as alterações da legislação laboral, e bem para diminuir os possíveis temas suscetíveis de gerar controvérsias e dificuldades de aprovação do orçamento. Às vezes os governos, e ainda mais os governos que não têm maioria parlamentar, como forma de fazer aprovar outras propostas legislativas, juntam-nas à lei orçamental, transformando esta quase numa moção de confiança sobre o Governo. E o Governo não fez isso, e do meu ponto de vista bem, com prudência política, para facilitar, digamos, a aprovação do orçamento, pelo menos ao nível da abstenção, por parte, pelo menos, do Partido Socialista. Portanto, acho que desse ponto de vista é um governo, é um orçamento prudente, e isso também se vê em termos de continuidade de políticas públicas nessa matéria. Continua um desagravamento fiscal, mas é gradual, e não há grandes alterações nessa matéria. E económica e financeiramente não deixa de ser um orçamento otimista. Desde logo, tivemos aqui a falar do tema da saúde, que é coloca uma grande interrogação depois ao nível da execução orçamental. Mas, por outro lado, há outros aspectos em que esse otimismo do governo se pode considerar agora mais justificado, não é? O crescimento da economia no último trimestre foi particularmente positivo. Penso que está confirmado agora que foi a economia que mais cresceu na zona euro, e, portanto, isso é uma razão para o governo ter otimismo nessa matéria, e é um aspecto positivo. Eu estou convencido que, tudo somado, que o governo não vai correr o risco, e se necessário isso significa alguns travões depois ao nível da execução orçamental, mas que o governo não vai correr o risco de existir déficit no próximo ano. Há o risco de termos um orçamento retificativo? Não. Acho que o governo não vai correr esse risco, porque politicamente o custo seria muito grande sobre o governo. Portanto, o que pode acontecer ao nível da execução orçamental, o Ministro das Finanças ter de apertar e, portanto, a execução relativamente a determinados setores ficar abaixo do nível de investimento e de outras despesas daquilo que está previsto como forma de garantir. Mas acho que o país, e isso é um aspecto positivo, o país passou a valorizar muito politicamente a ideia das contas certas, das contas equilibradas, de não ter déficit. E isso torna politicamente muito complicado para qualquer governo ser o primeiro governo em que se regressa ao déficit. Não creio que o governo se deixe cair nessa situação. Claro que, devo dizer, mas isso também não é novo, o Conselho de Finanças Públicas alerta para certas questões, que é, nós continuamos a conseguir o equilíbrio orçamental, mas isso também não é novo e não é exclusivo deste governo, aumenta, às vezes acontece um pouco mais, outras vezes um pouco menos, mas tem acontecido praticamente com todos os governos, continua a depender, por vezes, de receitas extraordinárias, não é? E isso é sempre, não é muito saudável, mas já é melhor termos orçamentos com excedentes do que com déficit. Isso parece-me positivo. Fernando Medina, é possível que o país caia para um déficit orçamental no próximo ano, tendo em conta esta proposta? E faço a mesma pergunta que fiz ao Miguel, se acha que a dada altura o Governo terá de apresentar um orçamento retificativo? Possível é muito pouco provável, e se acontecer será pelas piores razões possíveis.
Este orçamento é um orçamento que não tem, que lhe falta credibilidade. Falta-lhe credibilidade nos pressupostos, desde logo no crescimento da economia portuguesa. Falta-lhe credibilidade, dado todo o contexto internacional que nós vivemos e todo o contexto europeu em que nós estamos inseridos. Não é prudente a expectativa de crescimento económico, não estou a dizer que não a desejemos, não estou a dizer que não se trabalhe para isso acontecer. Estou a dizer é que num quadro de prudência e realismo sobre o contexto que nós vamos enfrentar, acho que os dados que estão apontados não seriam os que eu usaria. Pronto, usaria uma dimensão mais prudente, como aliás no programa económico que estava proposto a eleições, o crescimento económico era sempre na casa dos 2%, o que foi na altura acusado de ser muito baixo, mas creio que seria mais realista nesta altura. Em segundo lugar, porque assume pressupostos que já assume coisas do ponto de vista necessárias à execução orçamental, já elas se demonstram aqui dificuldades sérias. Por exemplo, pressupõe uma alteração do investimento, uma subida do investimento de 5,5%, mas como? Por onde? Puxado por quem? Pelo investimento privado? É porque qualquer tema que vá acontecer, eu estou convencido, cada vez os sinais são mais evidentes, que Portugal vai abdicar de uma larga fatia da dimensão de empréstimos do PRR. E é aqui que o Governo vai procurar encontrar a sua folga orçamental. Isto é, como o Governo está a gastar muito em despesa corrente, vai tentar compensar ao longo da execução deste ano, executando menos empréstimos do PRR. Já vem, aliás, já está a tentar fazer o seu caminho, dizendo que o país agora não precisa desses empréstimos, que a dívida pública está barata, etc, etc, etc. Essa questão de fundo é que as maturidades oferecidas pelos empréstimos do PRR são maturidades a que a República Portuguesa, por regra, não tem acesso no acesso aos mercados. Por isso é uma boa dívida. E é uma dívida em boas condições. Em segundo lugar, é uma boa dívida porque é uma dívida para financiar investimento. Eu não sou contra a existência de déficits orçamentais, primeiro quando há crise e eles se justificam, mas também quando eles se destinam e têm por base financiar investimentos reprodutivos, que começam e acabam, não se repetem, não são permanentes. Esta despesa não fica permanente. Ora, o que nós estamos a ter é uma governação financeira que está a inchar a despesa permanente do Estado de uma forma muito significativa e estamos a chegar ao limite. E o limite é, a partir de agora, como vai ser muito difícil gerar qualquer tipo de excedente, a variável de ajustamento vai ser precisamente a variável do investimento público. Parte desta irrazoabilidade dos dados do orçamento nós já temos falado aqui. Está que os consumos intermédios do Estado sobem 1,2%, voltamos ao fetiche dos ditos consumos intermédios do Estado. 1,2% é muito abaixo do crescimento nominal da economia, por isso significa uma contração em termos reais, só que grande parte destes consumos intermédios vem do sistema de saúde. Ora, no sistema de saúde, os dados apresentados ainda são de maior perplexidade, é que se diz que vai haver uma queda nominal da despesa com saúde, mas não há políticas, não há instrumentos, não há nada, há simplesmente uma reunião ou um alerta para os gestores dos hospitais gastem menos porque o orçamento este ano não tem para gastar mais. Tá bem, mas isto não é nada. Primeiro, não sei se eles o farão, e se o fizerem, voltamos aqui, vão fazê-lo à custa da produção do sistema. Isto é, contratam menos tarefeiros, poupa dinheiro certamente, compram menos medicamentos, poupará dinheiro certamente, reduzem os meios complementares de diagnóstico, a mesma coisa, mas isso é prestar menos cuidados de saúde. Pronto, é uma forma de resolver o problema. Porque, não sendo assim, não tem nenhuma credibilidade estes dados. E por isso a despesa vai continuar a subir, porque aliás todos os sinais foram dados pelo Governo de que isto é tudo um bocado, isto agora são outros tempos, isto agora não se trabalha para o déficit, agora trabalha-se sempre para contas zero, e por isso venham cá, está um bocadinho aberto, não é, para aceder aos vários pedidos. E por isso eu acho que sabe que há aqui para quem tem alguma experiência na área das finanças públicas, há um sítio que uma pessoa olha e que percebe logo quando a coisa está a começar a correr mal, que
é olharmos para aquilo que, por exemplo, está previsto firme para vendas de património. Quando voltamos à história das receitas extraordinárias, bem sei que dizem que as vendas de património são para financiar a política de habitação. Não terei nada contra isso. Isto é, substituir ativos não produtivos por ativos produtivos do lado do Estado. Não tem nenhuma questão de fundo. Depois devemos ver que imóveis em concreto são esses, mas como origem. Mas quer dizer, será que vai ser mesmo assim? Vai o país executar mais 1.000 milhões de política de habitação em investimento durante o ano de 26? Ou as verbas recolhidas da alienação do património vão financiar despesa corrente do Estado? Como tantas vezes, muito mal aconteceu. E por isso eu acho que isto é um orçamento que já está, é o chamado orçamento, na minha opinião, o orçamento de fim de linha, porque tudo aquilo que o Governo tem vindo a fazer ao longo destes anos tem sido errado do ponto de vista financeiro, porque basicamente estão sempre a governar para eleições, não estão a governar para o médio prazo do país. E reparem nisto, eu terminava com este dado. Talvez para os nossos ouvintes, para ser fácil de todos os nossos ouvintes nos acompanharem. O Orçamento de Estado basicamente são dois grupos separados, separa-se em duas metades. Não são iguais, mas separa-se em duas metades. Uma metade que é o Estado prestador de serviços, por isso a administração central, local e regional, que presta os serviços de saúde, de educação, de segurança, defesa, etc, 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 que é financiada na base de impostos, e o sistema de segurança social, que é uma realidade própria, que tem um financiamento separado, determinado por lei, que é financiado na base das contribuições e paga prestações. Neste momento, nós estamos a ter o déficit do setor Estado, da administração central, que é o grande nesta área de prestação de serviços, agrava-se de 1,7% para 2,2% do produto. Isto é, vai em cerca de 6.600 milhões de déficit. Isto está-se a agravar no orçamento de 2026. Isto é, o Estado em si está a ficar mais deficitário do que estava. E como é que se obtém o excedente? Obtém-se o excedente porque a segurança social está cada vez mais sedentária. Passa o excedente de 1,9% do PIB para 2,1% do PIB. Isto é, nós estamos cada vez mais dependentes da conjuntura, cada vez mais dependentes da boa conjuntura, cada vez mais dependentes de termos mais trabalhadores a receberem mais salários, mais dependentes de termos mais imigrantes. Reparem na ironia de tudo isto. E por isso nós estamos cada vez mais dependentes do ciclo económico. Ora, isto é o oposto do que é uma adequada estratégia financeira, que era proteger melhor as finanças públicas para torná-las menos sensíveis aos ciclos económicos. Porque nós, com qualquer abalo na economia e no emprego, Portugal regressa num instantinho, de forma direta e crónica, a uma situação de déficit orçamental. Porquê? Porque a despesa estrutural ficou lá e está lá. Temos que terminar. Já agora, Fernando Medina, aproveito por lhe questionar como é que vê a proposta do Partido Socialista para um aumento extraordinário das pensões. Eu Rapidamente. Aquilo que aliás já é fácil perceber tudo aquilo que eu tenho dito, eu não sou favorável a que neste Orçamento de Estado houvesse o tipo de movimentos que está a haver, como já não defendi no passado, relativamente a grandes aumentos de despesa nem a grandes diminuições de receita. E da mesma forma, acho que tudo que são compromissos de natureza estruturais deveriam ser devidamente ponderados e, porventura, recalendarizados para um outro momento, isto é, tentemos inverter aquilo que tem sido a estratégia financeira do Governo. O ponto do Governo relativamente a esta proposta do Partido Socialista é que é difícil vir dizer, como o Ministro das Finanças apelidou, esta proposta de irresponsável, quando este Orçamento de Estado tem uma diminuição estrutural da tributação do IRC, por exemplo, como volta a ter uma minúscula diminuição em sede do IRS. Para terminar rapidamente. Isto é, na minha opinião, medidas de natureza estrutural da receita e do lado da despesa e da receita não deviam existir neste orçamento. Não é tempo para isso. Não estamos em tempo para isso a título nenhum. Agora, há um problema de debate que o Governo abriu. É que, ao contrário, e aqui discordo um pouco do Miguel, a legislação laboral nunca foi matéria de orçamento de Estado.
Mas o que o Governo fez foi deslizar no calendário a aprovação de medidas que têm e que são opções estratégicas do ponto de vista da política orçamental. O Presidente da República acabou de aprovar a diminuição do IRC. Está bem, mas aprovou agora. O Orçamento de Estado é votado em votação final no dia 27. Só, como é que eu ia dizer, não coincide no mesmo dia e no mesmo documento, porque o Governo entendeu que não. Mas a verdade é que assumiu um compromisso de natureza estrutural de fazer essas diminuições de impostos. Quem diz isso diz outras, diz aumentos de despesa através de acordos que estão a ser feitos com sindicatos neste momento. E por isso, na minha opinião, nada disto devia estar a acontecer no Orçamento de Estado, nem de diminuição de receita, nem de aumento de despesa estrutural. Está a acontecer e acho que o Governo tem muito pouca autoridade neste momento para falar sobre isso e para conduzir bem este debate, porque precisamente ele próprio toma as medidas que diminuem a receita e que aumentam a despesa. Temos mesmo que terminar. Certamente voltaremos ao Orçamento do Estado nos próximos programas. Miguel Paiás Maduro, muito obrigada. Fernando Medina, obrigada. A Conversa de Eleição regressa na segunda-feira. Uma boa semana.